Estamos de volta e agora vamos falar sobre transtorno bipolar. E hoje, nossa convidada é a psicóloga Ana Lívia, que veio falar um pouquinho mais sobre isso e também sobre a importância e a conscientização. Tudo bom, Ana? Olá, tudo bem? Tudo certo, Luan? Ana, vamos começar explicando o que é o transtorno bipolar. Perfeito. Então, primeiro, é um prazer poder falar sobre saúde mental. Eu acho que isso faz parte do nosso processo de prevenção também, né? Então, fiquei muito feliz de receber esse convite, de falar de um tema que é tão importante que precisa ser dito, né? Até porque falar sobre bipolaridade parece algo muito do senso comum, né? Ah, fulano é bipolar, Beltrano é bipolar. Então, trazer informação correta faz muita diferença, né? Luan, bipolaridade, o próprio nome já traz essa questão de duas polaridades, né? Então vamos pensar lá na pilha, né? Uma pilha convencional. Uma pilha tem duas polaridades, tem o positivo e tem o negativo. Quando a gente fala sobre o transtorno bipolar, a gente também está falando dessas duas polaridades, de um polo positivo e um polo negativo. Então a gente está falando de um polo depressivo, né, de comportamentos depressivos, e a gente está falando de um outro polo, que é o que a gente chama de um polo maníaco, que é um polo extremamente efusivo, né? Então a gente está falando aqui de dois lugares que parecem ser muito diferentes dentro aí de uma mesma pessoa. Fez sentido? Uhum. Mas como que a gente identifica quem tem esse transtorno bipolar? Porque a oscilação do humor é comum, né? Mas a partir de que Isso. momento que isso deixa de ser algo comum? Tá. Lua, é muito importante a tua pergunta, porque o diagnóstico da bipolaridade, ele demora muito tempo para ser concluído, tá? Justamente porque o psiquiatra, que é quem vai dar esse diagnóstico, ele precisa estar muito atento nessas oscilações de humor. Então a gente precisa pensar que o transtorno bipolar, ele não vai fazer a pessoa alterar de humor dentro do mesmo dia, mas a gente vai falar sobre ciclos. Tá? Ciclos que podem levar meses, ciclo que pode levar semanas. Então, semanas de uma depressão muito intensa, semanas de um episódio maníaco muito intenso. Eu acho que aqui é importante também falar sobre o que é esse episódio maníaco, né? Normalmente é uma efusão muito grande, é uma sensação de que, sabe aquela coisa de eu posso tudo? A ponto de me colocar em situações de risco, né? Então, vem uma sensação de poder sobre a vida muito grande. O oposto da depressão, né? Então, a depressão, o que logo a gente pensa? Em uma tristeza muito profunda, uma apatia, né? O oposto disso, essa alegria muito grande, né? Essa efusão, essa sensação de que eu posso fazer todas as coisas, que eu detenho todo o poder do universo e que nada nunca vai acontecer comigo. Então a gente está falando desse oposto. Então é muito difícil identificar, tá? Exige uma identificação através de um profissional. Um dos pontos que esse profissional vai se atentar são esses ciclos, né? Então, quanto tempo vem um episódio maníaco? Quanto tempo vem um episódio de depressão? Às vezes vem um episódio de depressão e um episódio hipomaníaco, que não é tão efusivo quanto o maníaco. Então, precisa de um olhar muito atento. Então, não é que a bipolaridade vai ser algo rápido, né? Aquela troca rápida. Pode durar muito tempo isso. Isso pode durar muito tempo. São muitos raros os casos que ocorrem essa mudança de uma hora para outra, tá? Então, normalmente a gente tem ciclos muito demarcados. E aquela brincadeira então, que é muito comum você ouvir as pessoas falar, você é bipolar, agorinha tava pensando uma coisa, não tem nada a ver com transtorno, Não, né? não tem nada a ver com transtorno. E Não como é tem. que e quando que começam os primeiros sintomas dessa mudança? É ainda na fase criança ou já como adulto? Tá. Depende muito de cada pessoa. Cada pessoa vai apresentar uma sintomatologia muito diferente. Nós temos casos desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós temos casos de transtorno bipolar em todas as fases, tá? Por qual razão? Porque o transtorno bipolar, ele está associado, a causa dele está associada a diversos fatores. Fator genético, fator social, fator psíquico. Então, várias coisas podem acontecer para se gerar um transtorno bipolar. A própria
O uso abusivo de drogas ilícitas também pode ocasionar, por exemplo, a fase maníaca. Então, também pode ocasionar o transtorno bipolar. Tá? Então, pode ocorrer nas mais diversas fases da nossa vida. Normalmente, as pessoas acabam buscando quando elas estão passando pelo ciclo depressivo, porque aí elas começam a pensar: poxa, eu estou depressiva. Não vem essa questão da bipolaridade em primeiro plano. Vem, eu estou depressivo, então eu estou indo buscar ajuda. É aí que esse profissional precisa estar muito atento para questionar. Existe até uma sugestão de que se entreviste um membro da família também, para se perceber se é só uma depressão pura, uma depressão sozinha apresentada ali, ou se também existem episódios de mania ou hipomania. E isso tem um tratamento? Tem como chegar nesse meio termo e não ser extremamente um ou extremamente o outro? Tem sim. Então, existe até uma frase que eu gosto bastante, que é: curar nem sempre é possível, mas cuidar é sempre possível, né? Então, o tratamento medicamentoso, o tratamento através da psicoterapia, né, com um psicólogo direcionado para atender esse cliente, atividade física, bons hábitos. A pessoa que apresenta o transtorno bipolar, ela tem uma necessidade também muito grande de dormir bem. Então, a gente também precisa pensar como que está sendo o dormir desse cliente, né? Então, se não está dormindo bem, a gente vai precisar interferir de uma forma medicamentosa também. Então, a gente precisa cuidar de todo um contexto, entender qual é o meio que esse indivíduo tá, para saber se esse meio também não acaba agredindo ainda mais esse transtorno. Então, a gente pode cuidar de diversos fatores, trazendo uma vida muito mais tranquila, trazendo um humor muito mais estabilizado para esse cliente. E o apoio da família é importante nesses momentos, né? Porque em alguns casos pode ser a própria família que está dando esse gatilho para essa mudança. Exatamente. O apoio é fundamental, a percepção do profissional que está cuidando desse cliente sobre essa família, sobre esse ambiente também é fundamental, né? Para a gente perceber se está sendo ocasionado socialmente, às vezes num trabalho, às vezes dentro da própria família. Então, um profissional muito atento também é fundamental. E é importante o acompanhamento do psicólogo, o acompanhamento ali do profissional, né? Que está junto com a pessoa. Perfeito. Essa troca na psicoterapia vai levar a gente a compreender em função do que esse transtorno tem aparecido na vida desse cliente, né? O que dá pra gente aprender com esse transtorno? O que dá pra gente fazer com esse transtorno? Como dá pra gente viver tendo esse transtorno, né? Então, como que a gente vai aprender a gerir as nossas emoções? Então, é na terapia que esse indivíduo vai aprender sobre esse processo de viver acompanhado com esse transtorno. A gente vê muitas pessoas, que eu até comentei agora há pouco, brincando, né? Você é bipolar e tudo. Mas nós temos que entender que isso não é uma brincadeira, né? É algo sério e que, em alguns casos, pode chegar até no extremo. Perfeito. Os episódios hipomaníacos, por exemplo, e os depressivos também. Existe tentativas, ideações, planejamentos, enfim, suicidas, muito intensos. No episódio, no ciclo depressivo, essa tristeza, essa apatia tão profunda que faz esse indivíduo perder o interesse pela vida. Na hipomania, ele pode fazer, enfim, acabar provocando situações que acabem tirando a própria vida. Então, é algo muito grave, né, que a gente não deveria brincar e não deveria banalizar da forma como é feita. Por isso que abrir esse espaço é tão importante, né, para levar informação para o público de forma geral. Para quem está em casa, está nos acompanhando e às vezes tem algum parente, amigo que está passando por isso, como que pode ajudar? Tem como ajudar? Tem sim. Fundamental procurar um profissional de saúde mental, tá? Então, seja o psicólogo que vai poder encaminhar para o psiquiatra ou diretamente o psiquiatra que vai também fazer todos os encaminhamentos necessários, tá? Então, começou a perceber que tem algum indivíduo ali na família que está apresentando. Nossa, tem meses que ele passa muito bem, tem semanas que ele passa muito bem. De repente, tá muito depressivo. Ou então tem episódios que ele tá muito eufórico, de repente tá muito depressivo. Então começou a apresentar esse tipo de sintoma, procura um profissional, conversa com esse indivíduo, propõe, né, essa indicação do profissional de saúde mental, e essa é uma forma, assim, excelente para poder ajudar.
Ana, eu vi que no Insta você lançou a caixinha de perguntas aí para o pessoal poder participar junto com você. Isso. Para quem quer te encontrar, tirar dúvidas, conversar com você, como é que faz? Tá, é só entrar no Instagram, analivia.psico, ou melhor, Analivia Psico, não tem ponto. É só entrar lá, lá tem bastante informação. Trabalho muito com mulheres, né, no desenvolvimento da autoestima, desenvolvimento do autoconhecimento. Então, quem quiser saber mais sobre bipolaridade ou qualquer outra situação aí que envolve a psicologia, envolve a vida, é só me encontrar por ali. Muito obrigado e a gente fica com as portas abertas para você participar mais vezes aí e conversar com a gente. Agradeço muito. Muito obrigada.